Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o nosso querido programa Manancial da Água Viva, nesta abençoada semana, mais um dia da semana, concedida pelo Senhor Deus. É por isso que nós temos a obrigação de agradecer a Ele por mais esta oportunidade, porque cada dia que nós vivemos é motivo de agradecimento ao nosso Deus. Por isso nós devemos sempre ao acordar, abrir os nossos olhos, nos lembrar de agradecer a Ele pelo dia anterior que Ele nos concedeu com vida e pelo dia que nós estamos iniciando. É muito bom você manter sempre essa missão, né? Não digo nem ritual é outra coisa. Essa missão, você tem sempre essa missão em sua mente, em seu coração, que os primeiros alvorecer do teu dia, você agradecer a Deus por mais um dia que você irá vencer, em nome de Jesus. E eu quero dizer para meus amigos uma boa tarde especial. Boa tarde com a presença do Senhor Deus, pois eu sei que com a presença dEle, todos os meus ouvintes serão abençoados, serão maravilhados, serão muito amados em nome de Jesus. E é por isso que eu deixo para vocês agora esta palavra do Senhor, que Ele sempre nos lembra que nós devemos manter o foco no objetivo, que nós devemos centralizar força para lutar, nós devemos também utilizar a nossa fé para vencer, porque sem fé você não consegue nada. Assim como Cristo tinha uma missão aqui na terra, pois é, querido, fique sabendo, assim também nós teremos também a nossa missão aqui na terra. Só que Ele era o dono, e nós somos os subversientes. Portanto, fique atento, que a sua missão aqui na terra é importante para Deus. É só você colocar teu foco e a tua fé para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Porque tudo isso até aqui nos ajudou o Senhor. E agora está entrando no ar o programa Manancial. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Vem correndo, vem. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Olá, quem vos fala é Jojo Cabeleireira, da cidade de Gravatá. Sou ouvinte do programa da pastora Reni. Me chamo Maria de Luz, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lima, moro em Gravatá, sou ouvinte do programa de Reni. E muito bom, adoro o programa dela. Sou Maria, moro na cidade de Gravatá e sou ouvinte do programa da pastora Reni.
Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira. Você está agora no canal Pão Diário, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus, que está em Ezequiel 47, no versículo de número 8. E então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar sararão as águas, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e as sararão, e viverá tudo quanto onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. Hoje nós gostaríamos de orar especificamente para que o Senhor possa curar as nossas vidas, para que o Senhor possa curar a nossa alma, possa curar o nosso corpo, possa curar a nossa vida espiritual, porque a Bíblia diz que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então vamos clamar ao Senhor, feche os olhos, busque a presença do Senhor agora. Vamos orar, todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, neste momento maravilhoso de oração, ó Pai, neste momento tão precioso, neste momento tão divino, Senhor, mais uma vez nós encontramos diante do Senhor. Nós marcamos um encontro contigo nesta hora, Senhor. Nós marcamos um encontro com o Senhor, meu Pai, todos os dias. Senhor, às 12 horas. E nós clamamos ao Senhor porque nós temos sede de Ti. A nossa alma tem fome da Tua palavra, o nosso espírito tem sede do Teu Espírito. Senhor, neste momento, atende, ó Pai, o Teu povo que ora, atende a minha fraca pessoa, atende esse irmão, atende essa irmã, atende a igreja que está com os joelhos dobrados e estão orando, Senhor, em alguma parte da terra, estão clamando em alguma parte do país e estão clamando em lugares mais diversos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas palavras, perdoe as nossas transgressões, perdoa o que nós temos pensado, falado ou praticado. Senhor, não que nós sejamos dignos de tal perdão, mas grande é a sua misericórdia, grande é, Senhor, a tua bondade, e diante da tua bondade, diante do teu favor imerecido, Pai, nós nos apresentamos perante o Senhor, nós nos apresentamos, ó Pai, e batemos continência diante de Ti, porque o Senhor é o grande, o Senhor é o poderoso, o Senhor, meu Pai, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor é a grande, meu Pai, a brilhante estrela da manhã. Senhor, nós Te damos honra, nós Te damos glória por este dia tão precioso, meu Pai, por este momento tão delicado e tão, Senhor, propício a clamar o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Nós já queremos Te agradecer, ó Pai, por este dia, por essa terça-feira de vitória. Meu Deus, obrigado por este dia que o Senhor nos preparou. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta dádiva. Obrigado, Senhor, pela alegria de estar na Tua presença. Nós temos a certeza, temos a convicção, ó Pai, que o Senhor é aquele que tem nos ajudado. E nós estamos aqui para render-te graça. Nós estamos aqui para render ao Senhor louvor, porque toda honra e toda glória seja dada ao Seu nome. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pela nossa alimentação. Obrigado pelo veículo que andamos. Obrigado pela casa que dormimos, moramos e repousamos. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pelo sustento diário. Senhor, nós Te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até que o Senhor tem segurado em nossas mãos. O Senhor tem sido o nosso pastor, em nada tem nos faltado. Senhor, eu agradeço pelos irmãos que estão orando comigo agora no canal Pão Diário. Senhor, os irmãos que todos os dias às 12 horas, às 18 e às 0 horas, ó Pai, marcam o encontro de clamar, de me ajudar a buscar o Senhor. Senhor, que une a fé, a oração, para ser atendidos pelo Senhor. Senhor, eu Te agradeço pela vida do meu esposo, Te agradeço pela minha família, Te agradeço pela vida dos irmãos, Te agradeço pela igreja que eu congrego.
nego. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós oramos nesta hora, nós clamamos, ó Pai, porque nós sabemos que enquanto a tua igreja ora, Satanás se levanta, meu Pai, para destruir pessoas, para destruir lares, para destruir famílias. Senhor, é como diz o Salmo 91, é a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, mas nós cremos nesta hora, nós estamos confiantes neste momento, que nenhum mal nos sucederá, ou praga alguma há de chegar nesta casa, ou praga alguma há de chegar neste apartamento, ou praga alguma há de chegar no meio dessa família, porque o Senhor é grande, o Senhor é o protetor, o Senhor é o guarda fiel do seu povo. Senhor, guarda cada um que está orando conosco, guarda seus filhos, guarda seu casamento. Guarda, ó Deus, o seu lar e a sua casa, que o Senhor venha proteger todos, que o Senhor venha proteger todas, que o Senhor venha proteger os teus filhos que oram agora. Meu Deus, estenda as tuas mãos, ó Pai, e corta os laços de morte. Estenda as tuas mãos, ó Pai, e corta os laços do acidente. Estenda as tuas mãos e corta os laços da enfermidade. Senhor, nós oramos por cura nesta hora. Nós te pedimos, ó Pai, estenda as tuas mãos e venha sanar as nossas enfermidades, venha curar, Senhor, o mal que quer nos atingir. Senhor, quantas pessoas chorando, quantas pessoas se lamentando, quantas pessoas com estima baixo, Senhor, quantas pessoas cabisbaixo, desanimados e até entrando, Senhor, em angústias terríveis por conta da enfermidade, por conta, meu Pai, deste exame que deu positivo, por conta, meu Pai, do início desta enfermidade que está sendo gerada neste corpo. Meu Deus, nós intercedemos agora, porque esta, Senhor, meu Pai, é nosso desejo. Este, Senhor, é também, Senhor, o propósito. É, Senhor, meu Pai querido, uma obrigação que nós temos de interceder pelas pessoas. A tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos orar por todos os homens da terra, pelos que estão, Senhor, em iminência, pelos que estão, Senhor, nos governos, pelos que estão agora em cargos de importância, e até, Senhor, por aquele mais simples. Nós temos que orar, Senhor, e nós oramos pelos irmãos que estão doentes. Meu Deus, estenda as tuas mãos e os toque, estenda as tuas mãos e os cure nesta hora. Cura, Senhor, a enfermidade dessa irmã, essa enfermidade alérgica, essa enfermidade, meu Pai querido, na pele, essa enfermidade no corpo, essa enfermidade, meu Deus, externa ou interna. Senhor, todo caroço no seio, Senhor, vai repreendendo, meu Pai, toda enfermidade, todo caroço, meu Pai, que se manifestou agora. Senhor, vai repreendendo, Senhor, este nódulo neste seio direito, este nódulo neste seio esquerdo. Meu Deus, coloca as tuas mãos nesta hora para sanar e curar esta enfermidade. Meu Deus, esta pessoa que está pedindo ao Senhor, para o Senhor curá-la, Senhor, do início do câncer. Quantas pessoas diagnosticadas com câncer, a doença deste século, a doença que tem matado, que tem deixado pessoas, meu Pai querido, Senhor, descontroladas emocionalmente, que tem deixado pessoas no pó, Senhor. Mas o que é o câncer diante do Senhor? O que é o câncer diante da sua bondade? O que é o câncer diante da tua misericórdia? Não é nada, Senhor. O Senhor pode curar este câncer, o Senhor pode arrancar esta raiz cancerígena, todo câncer, meu Pai, na garganta deste homem, todo câncer no seio, todo câncer nos rins, no pulmão, todo câncer no estômago, todo câncer no intestino, todo câncer, meu Pai, no útero, todo câncer, meu Pai querido, que está agora assolando, meu Pai querido, os rins, o fígado desta pessoa. Queima, Jesus, vai repreendendo, Senhor, este câncer que deu-se debaixo da axila, este câncer de pele, este câncer, meu Pai, que deu agora em um órgão interno, ou até mesmo, meu Pai, um órgão, meu Pai, externo desta pessoa. Cura, Senhor, este tumor, cura, Senhor, este câncer, cura, Senhor, esta enfermidade que o homem não tem poder para curar, que o homem não tem poder para solucionar, mas diz a tua palavra: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra.
Meu Deus, é te dado autoridade, portanto, Senhor, entra labasto de comanaia, ragai devosto comandar a baixeia, entra agora, Senhor, dentro deste corpo, toca as células, toca os órgãos, toca os nervos, toca o sangue, toca as veias, toca meu Pai. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. À beira da estrada havia um homem que estava cego sem ter onde ir. Sua esperança tinha acabado, mas naquele dia voltou a sorrir. Ele ficou sabendo que ali passaria Jesus Nazareno, filho de Davi. Com a sua fé ele gritou bem alto, sabendo que não mais seria um escravo daquela doença que o deixou ali. Jesus Nazareno, filho de Davi, tenha misericórdia e compaixão de mim. Que queres que eu faça? Ele respondeu, que eu veja de novo. Jesus tocou nele e disse assim: vá-te em paz, tua fé te salvou. Naquele momento aquele cego curado ficou. Curado ficou. Curado ficou. Jesus ia passando, mas ele ouviu quando alguém chamou. A ele perguntou, o que queres que eu faça, Senhor? Quero ver, tua fé te salvou. Misericórdia e compaixão de mim. Que queres que eu faça? Ele respondeu, que eu veja de novo. Jesus tocou nele e disse assim: vá-te em paz, tua fé te salvou. Naquele momento aquele cego curado ficou. Curado ficou. Passando, mas ele ouviu quando alguém chamou. A ele perguntou, o que queres que eu faça, Senhor? Quero ver, tua fé te salvou. Curado ficou. Passando, mas ele ouviu quando alguém chamou. A ele perguntou, o que queres que eu faça, Senhor? Quero ver, tua fé te salvou. O que queres que eu faça, Senhor? Quero ver, tua fé te salvou. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni,
manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Amigos, vamos falar agora um pouquinho a respeito de amor. Mas aquele amor incondicional, aquele amor maravilhoso, aquele amor que no livro sagrado nos fala 1 João, capítulo 14, versículo 16, a parte B, quando lá diz: Deus é amor, e todo que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha, queridos, que declaração! Então, se você permanece no amor de Deus, pode ter total certeza que você permanece em Deus e Deus permanece em você. Porque Deus é amor. Esse amor incondicional, esse amor especial, esse amor maravilhoso. No passado houve um poeta e escritor italiano chamado Michelangelo. Esse poeta e escritor, ele afirmou que o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Isso foi pensamento e frase criada por ele. Mas fala-se muito de amor. De todo jeito, de todas as maneiras, o amor é muito comentado. Mas também existem muitos que distorcem o seu verdadeiro significado. Não é verdade? É mesmo assim, é. Ele então deixa de ser expressão do laço eterno que liga Deus e ser humano, como mostra esse versículo aqui que eu acabei de falar, e é diminuído quando essa expressão muda. Então esse versículo nos mostra que Deus é amor, mas diante das coisas diferentes a respeito do amor, então esse laço é diminuído para atos e sentimentos passageiros e egoístas. Veja como é diferente. Aí já não está mais no amor que Deus quer de nós, e nem permanecemos no amor dele, e muito menos Deus permanecerá nele. Meus amados, eu acho que talvez a versão mais próxima do amor sacrificial de Deus é o que está mais próximo do amor sacrificial de Deus que conhecemos. Talvez, eu acho, que seja o amor de mãe, porque sua força e pureza parecem intocáveis, parecem invencíveis, mesmo na cabeça de quem não acredita no Senhor. Todos os anos, você deve saber disso, a mídia retrata como amor incondicional, que tudo suporta e espera. Dá lá em 1 Coríntios 13, versículo 7. Esse amor incondicional persiste mesmo quando não é devidamente retribuído. Então o que acontece? Atribui-se a ele poderes redentores, capazes de atrair um filho desviado de volta para o bom caminho, né? É mesmo assim. No entanto, amados, apesar de toda essa intensidade do amor materno, o verdadeiro amor incondicional existe somente em Deus.
A mãe pode ter um amor enorme, fora de si, mãe coruja, como se fala, e querer levar o filho para o caminho certo, saindo do caminho que estava desviado, tudo, mas nada disso é maior do que o amor incondicional que existe somente em Deus. Esse amor incondicional existe somente em Deus. Sabe por quê eu falo assim? Porque Deus ama o ser humano, seja por este amado ou rejeitado, né? Conforme vemos na leitura de hoje. Nada do que o ser humano faça é capaz de redimi-lo e torná-lo merecedor do amor divino. Não é mesmo assim? Nada que você faça é capaz de torná-lo merecedor do amor de Deus. Portanto, meus amados, em meio a essa situação sem saída para nós, Deus então veio, provou que nos ama, quando entregou Cristo, seu único Filho, para morrer em nosso lugar, quando ainda éramos seus inimigos. Esse sim, esse você pode bater mão à palmatória e dizer: esse é o amor incondicional para o ser humano. Agora, isso aí é algo que só Deus que faz. Ele derrama esse seu amor incondicional sobre todas as pessoas, mesmo que elas, antes mesmo de elas chegarem a crer nele. Agora, o convite para você se entregar a Ele pela fé em Jesus Cristo vale para todos. Vale para todos, inclusive para aqueles que são os piores criminosos. Então, quando alguém crê em Jesus e se entrega a esse amor incondicional, ele é imediatamente transformado em filho de Deus. Vai no livro sagrado, lá em João, capítulo 1, versículo 12. Ele é imediatamente, quando se entrega a sua vida em Cristo, ele é imediatamente transformado em filho de Deus, sem qualquer outra condição. Esse é o amor condicional, que nos ama sem exigir de nós nenhuma condição. A frase que aquele poeta que eu falei lá em cima, Miguel Ângelo, requer, então ela requer sim um complemento. Não é qualquer amor, mas só o do próprio Deus, que nos faz voar ao céu. Né? Ele fala lá em cima que o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Não é qualquer amor, mas só o amor do próprio Deus, que é incondicional, que nos faz voar ao céu, que nos faz voar ao céu. Amém? Eu finalizo com essa frase dizendo para vocês que o ser humano só é capaz de amar porque Deus nos amou primeiro. O ser humano só é capaz de amar porque Deus nos amou primeiro. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Uou, yeah. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Seguirei teus caminhos, em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Irmãos, a coisa que Deus mais deseja fazer na nossa vida é se relacionar conosco.
E a Bíblia diz que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele, que foi Adão. E Adão e Eva viveram um relacionamento profundo com o Senhor, no qual Deus visitava eles todos os dias. E era um relacionamento repleto da glória de Deus. Mas nós sabemos que um dia o pecado entrou no mundo por meio da desobediência deles. Um dia eles se desviaram do Senhor. Aquele foi o dia mais triste da terra, porque até a terra sofreu. A Bíblia diz que o jardim começou a produzir espinhos, abrolhos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Então, até a natureza sofreu com aquela queda. Mas a Bíblia diz que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que ele pensou: eu não posso ficar longe da humanidade, eu preciso fazer algo. E Deus então enviou o seu Filho Jesus para vir a essa terra. E aqueles homens então colocaram o que na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. Porque tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que para nós era derrota, vergonha, humilhação, Jesus ele carregou naquela cruz, por amor de mim e por amor de você. Foi algo absurdo que Deus fez, porque morrer pelo tipo de gente que somos nós, é só Deus para nos amar tanto assim. Até hoje eu me pego pensando: como é que Deus me amou tanto assim, para querer mudar a minha vida? Porque eu era tão fútil, eu tinha uma vida tão miserável. Mas eu louvo a Deus, porque um dia Jesus, ele foi enviado aqui nessa terra. Mas Jesus, com certeza você já sabe, Jesus ele veio com o propósito, né, de não se desligar do Pai. E é por isso que quando Jesus foi gerado, ele não foi gerado de forma natural, através da relação entre um homem e uma mulher. Não, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio do céu, ele não veio da terra. Jesus foi gerado na barriga de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se ele fosse gerado através de um espermatozoide que fecundou no óvulo ali, seria um pecador como eu e você. Ele viria já contaminado pelo pecado. Mas Jesus ele veio de Deus incontaminado, para que tivesse mais uma chance, para que eu e você tivéssemos uma chance de sermos salvos e redimidos. Só que Jesus, muitas vezes a gente tem uma ideia, né, de que Jesus veio como o Deus Todo-Poderoso aqui na terra. E na verdade não foi assim. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de toda a glória que ele vivia lá na eternidade, né? Imagine o quanto isso foi difícil. Jesus vivia na eternidade e de repente colocar os seus pés aqui numa terra contaminada de todas as formas. Mas Jesus então, ele veio como um homem comum. Por incrível que pareça, Jesus veio como um homem que habitou num corpo de ser humano, com suas fraquezas carnais, que é as mesmas tentações, as mesmas dificuldades que uma pessoa passa. Não pense que Jesus veio assim, né, como Deus glorioso. Não, primeiro ele precisou se esvaziar. Mas tinha um diferencial. Como eu disse, ele tinha o Espírito Santo. Ele não tinha pecado. E isso tudo precisou passar pelo teste. Por quê? Se Jesus viesse como o intocável, aquele que jamais poderia cair numa tentação, o seu sacrifício não seria legítimo, não seria verdadeiro. Mas Jesus então passou pela adolescência, ele sofreu de muitas maneiras. A Bíblia não diz que a vida dele era fácil, pelo contrário, era um homem de dores, um homem que experimentou o sofrimento em todos os níveis que você pode imaginar. O próprio Augusto Cury, né, ele conta que Jesus trabalhou na carpintaria, porque ele precisava ser provado na sua dor física. Então ele trabalhou com martelo, com prego, algo que ele sabia que um dia estaria nas suas mãos. Então Jesus ele foi tentado de todas as formas, e o objetivo do diabo era um só: romper esse elo entre o Filho de Deus com o Pai.
Porque Satanás sabia que se ele rompesse, mesmo que seja através de um pecado só, jamais a humanidade poderia se salvar um dia. Então o diabo, desde a sua infância, a Bíblia diz que, no livro de Apocalipse, que antes de Jesus nascer, o dragão já estava ali, esperando aquele bebê para nascer. Mas Deus poupou a vida dele. Deus escondeu Jesus quando houve perseguição. Então Deus foi poupando Jesus enquanto ele não podia se defender. Mas chegou um momento em que ele precisava sentir na pele as tentações, e ele precisava vencer. E o tempo todo ele pensava em mim, e ele pensava em você. Ele pensava: eu não posso falhar, porque Adão, que representa a humanidade, tem falhado até hoje. Eu não posso falhar. Então o diabo tentou Jesus no deserto. Talvez transformar pedras em pães. Como Jesus estava com fome, para Jesus seria muito fácil. Mas se Jesus fizesse aquilo, como o diabo estava tentando ele estaria demonstrando que não estava confiando no Pai. E aquilo seria um pecado. Quando Jesus foi tentado, a se lançar sobre aquele precipício, o diabo usou a Bíblia. Ele falou: as Escrituras não dizem que os anjos vão te proteger? Mas Jesus pensou: mas se eu fizer isso, eu tenho certeza, os anjos me pegariam aqui numa boa, mas eu não estaria confiando, colocando a minha fé em Deus. Eu estaria negando o meu Senhor ao dar ouvidos à voz do inimigo. Então Jesus sabia que era muito grave a sua situação, mas ele foi até o final, e Deus então honrou ele. E a partir dali ele estava preparado para o ministério, através de muitas tentações e provações. Mas o tempo foi passando, e quando Jesus começou o seu ministério, logo já vieram as suas lutas também, em relação àqueles religiosos da época, os fariseus, os saduceus, aqueles homens que se diziam conhecedores da palavra. Porque se você conhece a palavra só pela letra, você pode muito bem ser boca do diabo, para afastar as pessoas da essência que é Jesus Cristo. E aqueles homens eram boca do diabo, eram homens que o próprio Jesus disse: olha, vocês estão correndo um risco espiritual muito grande, porque vocês estão ficando na porta do céu, e vocês não estão deixando as pessoas entrar, e vocês também não vão entrar. Então Jesus relutou contra eles o tempo todo, porque eles não conheciam Deus de verdade, conheciam só a letra. E a letra mata. A lei, quando Deus criou a lei no Antigo Testamento e deu a Moisés, Ele não deu aquela lei para nos trazer vida, porque ninguém até hoje conseguiu cumprir aquela lei, só Jesus conseguiu. Então aquela lei foi justamente para o homem reconhecer: nossa, eu não consigo, o padrão que Deus está me pedindo é um padrão muito alto, eu jamais vou conseguir atingir esse nível espiritual. Então o propósito da lei é nos apontar para Cristo. Mas aqueles homens só tinham lei no coração, e eles então testaram Jesus o tempo todo, mas não era eles, era o diabo por trás de tudo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. A sua luta não é contra o seu marido que não quer vir na igreja, não é contra o seu filho que às vezes te desobedece, contra o seu patrão, o seu funcionário, não é. A nossa luta é contra o diabo, e tudo que ele quer é nos desligar de Deus, nos separar de Deus. Mas Jesus, graças a Deus, Ele venceu em tudo. Ele foi tentado em tudo, mas Ele venceu em tudo. Glória a Deus por isso. E Jesus então, Ele mesmo disse: olha, vocês também vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulações, mas fiquem tranquilos, porque a parte mais difícil eu já fiz. Se você está passando por uma tempestade, você veio aqui nessa noite esperando uma resposta de Deus. Eu quero te dizer: isso que você está passando para Deus não é nada. Jesus, Ele pode acalmar a tua tempestade assim, porque Ele controla tudo. E a maior tempestade veio lá na cruz do Calvário, quando Ele estava lá, pagando por algo que Ele não fez, morrendo pelo maconheiro, pelo traficante, pela prostituta, pelo mentiroso, o adúltero, morrendo por mim e por você. Ali, algo que não era justo, Deus fez com que Jesus se tornasse maldição em nosso lugar, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter uma vida vitoriosa, uma vida sem vergonha, sem passar. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni é uma bênção.
não acreditaram no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria toda a terra. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Deus está falando, Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transportam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, e então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transportam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, e então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, a palavra fala o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, aqui Deus vai explicar para você que você tem questionado com Deus por que você tem esperado tanto o casamento, a promessa que Deus te fez. Por que você tem aguardado? Deus mandou explicar para você o que acontece no âmbito espiritual quando nós aguardamos e esperamos em Deus. Deus nos vê quando somos unidos à nossa metade, ou a nossa alma gêmea, ou a chama gêmea, o propósito de Deus.
são dois espíritos afins que têm coisas em comum. Deus tem propósito com duas vidas, são dois espíritos, duas carnes que aos olhos de Deus se tornam uma só. Então não existe uma terceira pessoa no meio desse relacionamento. Então antes de você, muitas vezes, quem aguarda em Deus desde a sua pré-adolescência, né, mantém a sua virgindade, a pessoa ela fica totalmente protegida nesse sentido. Quando nós somos ignorantes, a gente não conhece o lado espiritual, a gente vive uma vida longe de Deus, acabamos ao longo do tempo tendo alguns relacionamentos que não eram de Deus. Então são relacionamentos amaldiçoados que entraram na nossa história. E existe uma troca através do ato sexual, das microgotas de sangue que existe um elo entre esse relacionamento sexual que você teve, que te traz inúmeras maldições ao longo do tempo. Então existem trocas de demônios. Para que Deus possa trazer a pessoa certa para a sua vida, para que Deus possa trazer essa união, né, que são duas pessoas que se tornam uma só, Deus tem que nos purificar. Então o período que a gente passa de solidão, que é diferente da solitude, a solidão é quando você fica isolado e ao mesmo tempo sofrendo por não ter a companhia de pessoas, né? A solidão, o que é? A falta de pessoas. E a solitude, que é um estágio que a gente entra com Deus, que é onde a nossa presença nos basta, quando nós gostamos de nós mesmos e vivemos um processo que você consegue morar sozinho, fazer inúmeras coisas sozinho, você viaja sozinho, porque você gosta da sua presença. E você é totalmente dependente da presença de Deus. Então você e Deus se tornam um só. É o processo da solitude, que é difícil muitas pessoas atingirem esse estágio espiritual. É muito complicado. Porque é um processo de muita dor, é um processo que você vai passar por um processo de solidão. Esse processo de solidão que Deus vai permitir muitas vezes é para trazer cura para você chegar nesse estágio de solitude, de amor próprio, aonde você tem a sua presença como satisfação e a presença de Deus, para que você possa receber a pessoa que Deus tem para você. Então, quando nós atingimos esse estágio da solitude, nós estamos preparados para recebermos a nossa chama gêmea, a nossa alma gêmea, a nossa união de propósito com Deus. Porque a pessoa ela não vai vir dentro de uma dependência emocional nossa. Ela vai vir para completar o nosso espírito. Então, são duas pessoas que se completam imensamente. Quando chega num propósito de chama gêmea, que é onde tem muita luta espiritual, o inferno não quer essa união, porque essa união ela não é uma união qualquer. É uma união que é quase perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas é uma união que acontece, que é feita por Deus, que é a união de propósito. Existe muita luta, muita batalha. Vocês podem ver isso em testemunhos. Se vocês pegarem na internet testemunhos de pessoas que tiveram batalhas espirituais, e que contam, né, as dificuldades que tiveram para ficarem unidos, para que houvesse o casamento, para que Deus chegasse no final do propósito, é porque é a chama gêmea. Então existe muita luta porque o inferno não quer, porque essa união é uma união de propósito através do reino. Não é um propósito só entre as duas pessoas, não é algo pessoal. Não é algo só para o casal, é algo para a humanidade. Então é uma união de espírito muito potente que o inferno não quer que aconteça. Porque Deus, através dessa união, vai fazer inúmeras outras coisas sobrenaturais na vida de inúmeras outras pessoas. Então, são duas carnes, é uma união de um espírito que está separado. É o mesmo espírito dividido em dois corpos. Que na hora que se une, que é a união de propósito de Deus, aos olhos de Deus é uma carne só, se torna uma potência para dentro da função do reino. Então, o que acontece para que a gente consiga viver isso com Deus? Por que o processo é demorado? Por que você ficou tanto tempo, ou está tanto tempo esperando a sua metade? Porque Deus tem que tirar todo o fragmento que foram colocados em você diante dos relacionamentos amaldiçoados que você teve lá atrás, das ficantes, do sexo inconvencional, relacionamentos duradouros que você teve com pessoas que não eram para estar na sua história. Então houve trocas de demônios que Deus precisa tirar, que te trazem crenças limitantes, que traz maldição para você, que colocou trauma em você. Deus precisa arrancar. E todo fragmento seu que ficou preso nessas pessoas, Deus tem que resgatar. Então é como se fosse pedaços de molécula sua que ficou grudada em todos esses parceiros que você teve ao longo da vida. Uma pessoa que trabalha com a prostituição, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, ela fica totalmente defraudada. Por quê? Porque ela tem inúmeros parceiros que ela perde conta, ela nem lembra
muitas vezes até da relação sexual que ela teve com algumas pessoas. Porque são muitos, são vários. E cada pessoa que ela se relaciona fica um pedaço, um fragmento dela fica com aquela pessoa. Então ela fica totalmente defraudada. E a única pessoa que consegue trazer de volta a nossa essência e nos resgatar 100% é Jesus. Então, através da espiritualidade, da parte sobrenatural, é que acontece a nossa reconstrução. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente resolve esperar em Deus. Quando Deus nos dá essa visão, esse entendimento espiritual, nós entendemos que nós precisamos de um tempo com Deus, sem ficar em fornicação, sem ficar pegando parceiros, porque isso vai o quê? Atrapalhar a nossa vida. Nós vamos ter uma vida sentimental desgraçada, uma vida sentimental amaldiçoada, que vai sugar a nossa energia, que vai atrapalhar todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter filhos de uma união amaldiçoada, nós vamos ter uma pessoa tóxica do nosso lado, que vai nos defraudar ao longo da nossa vida, trazendo doenças pra gente, acabando com a nossa vida financeira, destrói tudo. Porque o maior projeto que Deus tem para nossa história é a parte familiar. O maior projeto que Deus tem é a família, mas de uma forma santa, de uma forma santificada. Então, para que nós venhamos viver aquele sexo sobrenatural, para que a gente tenha aquela satisfação sexual que você não encontrou com ninguém, você vai falar assim, mas eu encontrei com outra pessoa. Não encontrou, porque se fosse bom, você teria ficado com a pessoa. Você não ficou. Foram situações passageiras que satisfez a sua carne, ou movido pelo álcool, ou movido por drogas. Então, você teve aqueles momentos ali que não eram 100%, porque o que Deus faz é uma união eterna. Você não vai sentir desejo nem por um outro homem, nem por uma outra mulher, uma vez que você estiver com a pessoa certa, você está com a metade do seu espírito, você vai ficar satisfeito e completo 100%. Então você não vai sentir necessidade de ter outra pessoa, você vai querer construir o seu relacionamento com a pessoa que é a metade, que é a sua metade, e você vai fazer com que esse amor cresça todos os dias, porque o amor é um plantio, você tem que cultivar esse amor todos os dias. E uma via de mão dupla que eu sempre falo para os irmãos, se você ama, você tem que receber amor de volta. Você não tem que receber migalha de ninguém. Então você vai amar alguém e receber o amor à altura do que você está dando. Então essa união perfeita que Deus faz tem um preço a se pagar. E muitas vezes tem lutas. E para que Deus venha deixar você 100%, para que você venha receber o seu parceiro, você tem que passar por um processo de limpa com Deus. Você tem que passar por um processo de cura, onde Deus vai tirar toda a maldição que foi colocada em você em relacionamentos passados. Relacionamentos que muitas vezes, irmãos, é o que mais acontece. Amarrações e adoçamentos. A pessoa vai lá, apaga o inimigo, você fica preso dentro de uma energia ali que não pertence a você. Você não sabe nem por que você está ali, mas você está ali. Porque a magia e a amarração, ela não compra o amor de ninguém. A magia e a amarração não faz com que alguém ame você. Ela só amarra energeticamente a parte física da pessoa com você. Então isso traz para você uma maldição. E tem gente que vai através desse subterfúgio. São pessoas que são complexadas, pessoas que são incapazes, pessoas que querem, invejosas, que querem o que é do outro. Então é mais fácil amarrar pessoas a ela. Às vezes é interesse financeiro, ela vai lá e faz amarração, adoçamento. Ela nem ama a pessoa, mas o que a pessoa tem faz crescer os olhos dela. Então tudo isso vai influenciando e atrapalhando a nossa caminhada ao longo do tempo. Quando nós temos uma visão espiritual desde novos, quando a gente tem essa visão, a gente aguarda em Deus dentro de uma virgindade. Mas tem muitos casos que não acontece isso. Então, quando nós passamos por situações que nos defraudaram, situações tóxicas, situações que trouxeram dores e crenças que nos limitavam, que são os traumas que você carrega, você precisa desse tempo com Deus. E o que Deus vai fazendo? Limpando a tua memória. Por isso que ele fala em Isaías, não relembrei coisas passadas, que eis que farei coisas novas. Porque Deus vai limpar você dentro desse processo. Para que você não se lembre do que você viveu com outras pessoas. Você vai... Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Querido e amado irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém? É com muita alegria e também gratidão ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, também nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo, que eu venho aqui através desse vídeo mais uma vez para compartilhar com você uma palavra, também um louvor que o Senhor colocou no meu coração. Amém, meus irmãos? Na verdade, a palavra que o Senhor tem, a mensagem que o Senhor tem para nós nesse dia, ela está nesse louvor. Amém? Então, eu peço a você, meus irmãos, que
preste atenção, medite na letra desse louvor, amém? Pois a mensagem que o Senhor tem para nós, através desse louvor, ela é muito preciosa, ela é muito importante, meus irmãos. Ela, na verdade, ela é um pedido, uma ordem que o Senhor nos dá. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que uma alma, ela tem muito valor. A nossa alma, ela tem um valor muito grande para o nosso Senhor. E não tem dinheiro nenhum, não tem nada nesse mundo que possa pagar por ela. Somente Jesus Cristo pagou com seu precioso sangue lá na cruz do Calvário, por amor de mim e de você. Amém, meus irmãos, de todos aqueles que crê, todas as almas do mundo inteiro. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo comprou com seu precioso sangue. Amém? Então, meus irmãos, quero dizer para você que vai estar dedicando um minutinho desse tempo, do seu tempo, aliás, para assistir esse vídeo, que Jesus te ama. Deus, Ele te ama. E é por sua graça, sua misericórdia que está permitindo chegar até você esse louvor. Amém? Então te convido para junto nós meditarmos nesta palavra, nesse louvor que o Senhor tem para nós nesse dia. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o valor que tem uma alma? Nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Dinheiro, a prata e o mundo inteiro é pouco demais o valor de uma alma que me comparar. O valor de uma alma que estou mercado. É necessário sentirmos por ela no imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Mãos às vezes tem alma do lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela no imenso amor. Zelando, ensinando e orando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos fez. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma nos foi caro. É necessário vivermos por ela em seu amor. Zelando,
valor de uma alma, estou muito caro. É necessário sentir por ela em sua levando, iluminando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quero que você guarde no teu coração mais uma vez, né? Em nome de Jesus, peço a você. E também eu quero já também dizer aqui, né? Que esse que está me acompanhando, ele não é meu irmão gêmeo, amém? Eu não tenho irmão gêmeo. Na verdade, essa é um recurso que tem no celular que eu estou usando, amém? É uma montagem, amém? Às vezes tem pessoas que têm me pedido se eu tenho meu irmão gêmeo. Eu falo, não, esse sou eu mesmo, amém? Pela graça e misericórdia de Deus que nos dá as ferramentas aí para a gente poder, né, fazer a obra de Deus, amém? A honra e glória dele. Então, que Deus abençoe você, a tua família, o teu lar, a tua saúde, e desejo a todos vocês a gloriosa e doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. Amém? Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem. Para a gente é sempre uma alegria, um prazer, uma felicidade estarmos aqui reunidos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus e ao mesmo tempo refletirmos, pensarmos, meditarmos, né, sobre alguma coisa dessa palavra maravilhosa que nos guia, que nos orienta, que nos dá bons conselhos para que a gente possa seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Eu não consigo imaginar como a gente vive sem ler a Bíblia, sem ter um momento devocional, sem ter um instante que a gente se debruce sobre essa palavra e entenda o que Deus tem planejado para cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E eu realmente incentivo sempre os irmãos a fazerem essas leituras particulares, devocionais em casa, né? Um momento de tranquilidade, ou no início do dia, ou no final do dia, para entender a palavra de Deus para nossas vidas. Muito bem. Quero começar dizendo assim, nós sabemos, nós conhecemos, nós entendemos pela psicologia, né, da qual eu gosto muito, por sinal, né, tanto gosto que sou psicólogo, que o ser humano ele tem 5 emoções básicas. 5 emoções que governam, que comandam todas as outras emoções que ele tem. Quais são essas 5 emoções? O amor, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Dessas 5 emoções, chamadas de emoções básicas, surgem todas as outras emoções que os irmãos pensarem e imaginarem. Todas elas derivam dessas 5. Exemplo, você tem o contentamento, o bem-estar, a satisfação, que elas vêm justamente do amor. Você tem, por exemplo, a depressão, a angústia, a dor, que vem exatamente da tristeza. Você tem, por exemplo, a euforia, a felicidade, a exultação, que vem da alegria. E você tem, por exemplo, a irritação, a frustração e o ódio, que vem justamente da raiva que a gente sente. Então, está entendendo que é como se fosse uma ramificação? Se você não entendeu direito, você assiste um super desenho animado maravilhoso chamado Divertidamente. Alguém aqui já assistiu? Divertidamente. E você vai ver uma representação simbólica muito legal
disso que eu estou colocando aqui para os irmãos. Quando se trata do medo, que é o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar exatamente de medo, e esse assunto não surgiu à toa, né? Ele surgiu porque uma pessoa aqui da nossa comunidade de fé, ela um dia chegou para mim e disse assim: eu estou com muito medo, pastor, eu estou com muito medo, eu estou me pelando de medo. Ela ia fazer alguma coisa durante a semana que a deixou com extremo medo. E depois ela disse, depois que ela voltou dessa experiência, ela disse para mim assim: por que o senhor não prega sobre o medo? Por que o senhor não fala sobre o medo? Então, está aqui o atender da necessidade de uma pessoa da nossa comunidade, mas que não é só dela, porque quando nós lançamos esse tema ontem, o tema foi muito elogiado, acharam maravilhoso o tema, e várias pessoas estão ansiosas para saber o que é que se tem para dizer sobre o medo. Veja bem, o medo ele é uma emoção que surge em resposta à consciência de um possível perigo. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos amedrontados de alguma forma, o medo surge dentro de nós. Quando nós percebemos que alguma coisa ou algo ou alguém representa uma ameaça para a gente, e isso faz surgir em nós essa emoção chamada de medo. Esse medo, evidentemente, ele tem compostos químicos, como todas as outras emoções. E esses compostos químicos vão afetar a ação, a forma, a maneira como o nosso corpo reage aos diversos medos que nós temos. Por exemplo, o aumento do batimento cardíaco é uma das circunstâncias em que se apresenta o medo, a aceleração da respiração, a contração muscular, a dilatação da pupila. Tudo isso são reações químicas que vão estar dentro do nosso organismo por conta do medo que nós sentimos. Esse medo é tão importante que uma pessoa chamada Michelle Poller, ela escreveu esse livrinho aqui chamado E aí, Medo? E aí, Medo? E a proposta desse livro é muito interessante, porque ela disse assim, ela estava no primeiro dia da faculdade dela e uma professora propôs um projeto chamado Projeto de 100 Dias. 100 dias fazendo alguma coisa. E o projeto dela especificamente foi 100 dias enfrentando o medo. 100 dias enfrentando o medo. Porque ela chegou a dizer assim, eu pude perceber, olhando a minha vida, fazendo uma reflexão naquele instante em que a minha vida não era o que deveria ser, simplesmente pelo medo que eu tinha. Pelo medo que eu tinha. Então, o medo me impedia de ter a vida que eu deveria ter, efetivamente. E ela passou 100 dias a cada dia enfrentando o medo. Seja lá do que for. Por exemplo, comer ostra, que causa nojo, né? Que é uma das emoções também. Andar numa altura assim, 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 assado. Andar de elevador. Enfim, ela escolheu 100 medos e a cada dia enfrentava um desses medos. O último medo foi falar em público, foi fazer uma palestra exatamente sobre esse projeto dos 100 dias para um público bem selecionado. É um livro bem gostoso, bem interessante, que eu aconselho, se você tiver possibilidade, ler, comprar e ler, porque eu não vou emprestar o meu, tá? Tem muita gente já deu, vou pedir emprestado ao pastor, vou pedir emprestado ao pastor. Enfim, mas eu aconselho que você compre porque é bom você riscar, você anotar, você registrar coisas que são importantes para você nesse tempo. No final das contas, ela chegou à ideia de que ela não tinha 100 medos. 100 medos era uma coisa muito exagerada, certo? Então ela disse assim, eu vou classificar esses medos por categorias. E ela classificou da seguinte maneira: medo da dor, do perigo, da vergonha, da rejeição, da solidão, do controle ou da falta de controle e do nojo. Ok? E os outros medos todos estão classificados dentro desse medo aqui que você viu. Muito bem. Se eu perguntar para você assim, quais são os seus 7 principais medos? O que é que você responderia? Qual é o principal medo que você tem hoje?
na sua vida. Se não houvesse o medo, como é que a sua vida seria? Você está entendendo como essa emoção, ela mexe com a gente, ela mistura muito o nosso dia a dia. Não é fácil, não é fácil. Tem gente, por exemplo, que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de rato, não é assim? Tem gente que tem medo de aranha. Se a gente sair desse lugar comum dos animais, né, que as pessoas têm muito medo desses animaizinhos, a gente podia pensar assim, tem gente que tem medo de tempestade, de chuva, de trovão. E essa semana foi um verdadeiro horror aqui na nossa cidade, né? Porque trovejou até dizer basta, foi relâmpago que só. E tem gente que tem medo. Eu tenho uma pessoa com quem eu estou tratando, lidando como psicólogo, que ele está quase que com pânico de tempestade. Então aquela noite para ele foi terrível, foi dificílima para ele, tá? Tem gente que tem medo de altura, não suporta ver altura, né? Nós tínhamos um grande amigo nosso que não podia ver altura de jeito nenhum. Tem gente que tem medo de lugares fechados, né? Entrar num elevador, subir num prédio muito alto porque não vai de escada, é difícil, é um tormento para essa pessoa. Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de passar necessidades. Quem não tem medo de passar necessidades, né? Tem gente que tem medo da dor, de dor mesmo, né? Dor física. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo do desconhecido. Enfim, todos nós temos medos, né? Medo de água, medo do mar, medo de piscina. Enfim, muitos e muitos medos existem. Por isso eu estou perguntando assim, qual é o seu principal medo hoje? Ou quais seriam, se você tivesse de elencar, os seus 7 principais medos que você tem hoje? E como a sua vida seria se você não tivesse esses medos, na verdade? Como seria? Mas imagine só, não se preocupem se vocês detectaram que vocês têm medo. Sabe por quê? Porque um dos homens mais corajosos do mundo, que eu conheço, e a quem eu admiro muitíssimo, teve medo. E teve medo de uma forma muito complicada e muito difícil. O medo mexeu tanto com ele que é difícil a gente acreditar que aquele sujeito tão corajoso, tão forte, tão determinado, tão destemido, foi capaz de viver um momento tão ridículo como ele viveu na vida dele. Sabe quem eu estou falando? Não é João Batista. Esse se chama Davi. Capítulo 21 de 1 Samuel, onde eu quero que você abra a sua Bíblia. E nós vamos aprender algumas coisas nessa manhã sobre medo e o poder que o medo tem sobre nós. E aqui está na nosso tema, né? O poder do medo sobre nós. Nós vamos aprender exatamente com esse momento da vida de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 21, a partir do versículo 10, diz assim: E Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? É uma alusão às vitórias que Davi tinha nas diversas batalhas que enfrentava. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava, arranhava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados:
Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que não o trouxestes a mim? Faltam a mim doidos para que vocês trouxessem este, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este homem na minha casa, pelo amor de Deus? E expulsa Davi da terra de Gate, naquele instante ali. Ore comigo nesse momento. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado por esse instante que a gente pode se reunir diante da tua palavra e aprender um pouco mais de ti, Senhor. Que o teu divino Espírito Santo seja o verdadeiro ensinador nesse instante, aquele que vai ministrar a nossa vida. Abre espaço aqui, toma esse espaço com a tua graça, com o teu amor, com a tua glória e fala a cada um de nós individualmente aquilo que nós precisamos ouvir sobre esse tema tão difícil, tão complicado para o ser humano. Que o medo deixe de ter poder sobre nós, Pai, para que nós possamos viver a vida que Tu queres realmente que nós possamos verdadeiramente viver. E particularmente muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. O poder do medo sobre nós. Nós queremos mostrar, a partir dessa história de Davi, que o medo ele tem o poder de nos fazer agir de determinada maneira. Primeira das coisas que nós podemos elencar aqui desse texto é exatamente isso. O medo ele tem o poder de nos fazer fugir. Já notou? O medo ele tem o poder de nos fazer fugir. Você foge da... Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final do nosso programa, agradecendo a Deus por termos passado um final de semana abençoado e agradecendo a Ele por nos trazer de volta aqui na Rádio Missões nesta tarde de segunda-feira. Que Ele continue cada dia mais abençoando esse programa Manancial de Água Viva e todos aqueles que escutam, meus ouvintes fiéis e aquele que nos escuta uma vez ou outra. Que Deus maravilhosamente possa colocar sua mão sobre todos vocês, os abençoando, os ajudando, os livrando, os dando salvação. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todo o pessoal que me escuta. Obrigado ao pessoal da Rádio Missões, que sempre está colaborando conosco. Obrigado pelas mensagens dos pastores, das missionárias, dos louvores. Enfim, obrigado. Agradeço a Deus por tudo, porque um conjunto de todas essas coisas pode tornar esse programa muito bom e fiel para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma boa tarde e que nós possamos estar aqui amanhã, se Ele nos permitir, em nome de Jesus. E por isso que eu deixo para vocês o meu tchau, tchau. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.